você acha interessante dessa imagem aí? Essa montagem, né? O que tem de interessante ali? Oi? Jesus está abraçado com vários tipos de religiosos diferentes. Faltou colocar ali um hindu de um lado, um muçulmano, né, um islâmico do outro. Queridos, essa motivação de falar sobre isso, além de ser a defesa da nossa fé, né? Porque há um sentimento no coração das pessoas muito errado a respeito de Jesus. Acabamos de cantar 3 cânticos, pelo menos em 3 cânticos nós cantamos sobre o amor de Deus, o amor de Cristo, que nos alcançou. Quantos podem dizer amém? Somos salvos por amor. E às vezes esse amor é mal compreendido. A pretexto do amor, aí eu faço aqui amor, entre aspas, acredita-se que Jesus aceita tudo. Que o próprio Senhor Jesus aceita, né? A ideia falsa de que ele aceita todas as religiões, todo o segmento religioso. É fato que ele, como Criador, ele ama toda criatura. Não tem criatura nesse mundo que Jesus não ame. Mas uma coisa é você querer o bem da pessoa, a salvação. Outra coisa é aceitar os erros. Principalmente no que diz respeito ao engano religioso, que provém do inimigo. Não provém de Deus o engano religioso, vem do inimigo, de espíritos malignos. Eu queria mostrar a vocês, querido, que Jesus nunca foi e nunca será ecumênico. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é uma ideia falsa, filosófica, humana, de que você pode juntar todos os seguidores religiosos, lado a lado, dando o braço um ao outro, como se fosse uma grande comunhão. Quando, na verdade, cada um segue o seu próprio Deus. Individualmente, cada um continua adorando e servindo seus próprios deuses. Mas se unem de maneira social, se unem de maneira política e parece estar todo mundo em comunhão. Quero mostrar a vocês alguns textos, não muitos. Eu coloquei 7 slides só. Esses 7 slides vão ser o suficiente para mostrar que Jesus nunca foi ecumênico. Avança aí para mim. Vou começar com esse pequeno vídeo aí, irmãos. Olha o que aconteceu em outubro de 2025. Vamos lá? Solta aí para mim. Amém? Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, irmãos? Então, preste atenção. Então, o Papa atual, chamado, designado Leão XIV, ele reuniu vários líderes de várias religiões lá no Coliseu Romano, aquele mesmo Coliseu onde já morreram muitos cristãos no passado, e ele fez ali um culto ecumênico.
É um propósito da Igreja Católica a juntar todas as religiões debaixo da sua direção. A direção do catolicismo romano, dos papas, né? Eles têm um instituto especializado em ecumenismo para juntar as religiões. Então, tudo isso tem uma movimentação espiritual que visa, aos olhos dos leigos, dos homens comuns, a paz mundial. Amém, queridos? É realmente interessante que a gente pense o seguinte: para o mundo é muito bonito juntar todas as religiões, porque parece um congraçamento harmônico entre homens, né? Que pensam diferente, que têm deuses diferentes, que têm práticas religiosas diferentes, mas acabam tendo aquele congraçamento harmônico. Isso, diante dos olhos humanos, é bonito. É muito bonito. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Diante de Deus, isso não é bonito, não. E aí, a pretexto dessa harmonia entre as religiões, o cristianismo fica sendo colocado em xeque. A pergunta é: o que mudou da palavra de Deus do passado para as de hoje? Hoje, existe uma relativização da fé. Jesus sempre foi um divisor de águas. Jesus sempre foi alguém que causa espada até dentro da família. Isso é fato. Amém? Quantos podem dizer amém? A palavra de Deus diz que quando nós vamos evangelizar, nós somos o bom perfume de Cristo para a vida e para a morte. Não é só para a vida, há também a morte, que exala quando a pessoa é confrontada e ela não muda. Porque Deus quer o arrependimento de todos. Então, quer dizer, esse movimento humano, religioso, encabeçado pela Igreja Católica, é mais político do que outra coisa. Mas só que acontecem nesses eventos, comunhão também nos rituais. Eles fazem rituais juntos. E não é a primeira vez que algum papa pega, não é, presentes dessas outras religiões, pega patuais, pega amuletos, e ele abraça tudo. Então preste atenção, queridos, isso não é Cristo. Isso não é a verdade de Cristo. Eu quero mostrar aqui, ó, a intolerância religiosa é realmente um problema sério. Eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém ser intolerante religioso. Não é para sair chutando macumba no meio da rua, não é para fazer o padre tropeçar, nem cuspir na freira. Você não tem que odiar os outros segmentos, as pessoas que seguem essas outras religiões. Pelo contrário, deve amá-las ao ponto de apresentar a verdade a elas. E a verdade é Jesus. Não tem outra verdade. Não tem outro caminho. Amém? Então, esses vários caminhos das religiões humanas estão fadados à destruição, a acabar sobre a face da terra. Avança para mim. Deixa eu mostrar alguns textos para vocês. Eu queria tirar o romantismo que há no coração de alguns, de que só o amor constrói. É uma canção antiga da década de 70. Só o amor constrói. É da década de 70. A ideia de que o amor, entre aspas, suplanta todas as diferenças, inclusive religiosas, inclusive de fé, de credo. Não suplanta. Não pode se pensar num Jesus romantizado na sua mente, de que ele abraça todo mundo, como naquela foto que você viu no começo desta ministração. Jesus amava todos os seres humanos, mas ele rejeitou as religiões deles? Rejeitou. Rejeitou seus dogmas? Rejeitou. Rejeitou o engano religioso? Rejeitou. Ele é a verdade, ele é a própria verdade encarnada. Ele não pode comungar com o erro. Ele não pode negar a sua essência para ter comunhão com ninguém. Então olha para esses textos. A partir desses textos nós vamos ver com clareza se Jesus aceitava ou não aceitava todas as, né, tipo de fé, né, todo tipo de credo. Mateus capítulo 16, 6. E depois o verso 11. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, que está abaixo da projeção. Quem puder ler com o pastor, vamos lá? E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então vamos lá. Os fariseus era um grupo judaico. Os saduceus, outro grupo judaico. Dentro do judaísmo tinha várias facções.
E eles tinham suas normas, seus credos. Para terem uma ideia, vocês, quem não sabe, os fariseus acreditavam em ressurreição, acreditavam em anjos, e os saduceus não criam nem anjos nem ressurreição. Mesmo sendo todos judeus, haviam credos diferentes, pensamentos teológicos diferentes. Jesus separa os seus discípulos e diz: cuidado, cuidado. Olha, acautelai-vos, tenham cautela, tenham cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. A princípio, os discípulos pensaram que era fermento de colocar no pão. Fermento biológico que joga no pão para ele crescer. Eles não entenderam de cara. Jesus vai conversando com eles e no verso 11 e 12, ele vai deixar mais claro que fermento é esse. Eles não poderiam participar. Mateus 16, 11, igreja, vamos lá? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus. Mateus 16, 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse de fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus protegeu Pedro, Tiago, João, protegeu o coração deles de não se contaminarem, nem terem nenhum tipo de comunhão com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Sua fé, seu pensamento religioso não servia para os discípulos. Amém? Todos entenderam? Está claro o texto? Então Jesus era ecumênico? Se eu tivesse só esse versículo na Bíblia para provar que Jesus não era ecumênico, era suficiente. Se ele fosse ecumênico, o que ele diria? Ele diria: fiquem tranquilos, vocês podem ter comunhão com os fariseus e com os saduceus. Eu não tenho problema nenhum de vocês terem comunhão com os fariseus e com os saduceus. Jesus, pelo contrário, os preveniu. Amém, queridos? Outro texto, para deixar claro que Jesus tinha, sim, uma posição bem clara a respeito dessa mistura. Lucas 21, 7. Vamos lá, lê comigo. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? É o discurso escatológico de Jesus falando sobre o futuro, nosso tempo, tempo do fim. Verso 8, vamos lá? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e também chegou a hora, não o sigais. Muitos virão em nome de Jesus, dizendo: eu sou o próprio Jesus, eu estou falando em nome de Jesus, eu estou aqui representando Jesus. E Jesus diz: vigiem, acautelem-se, porque não devem seguir tais falsos cristos. Amém, povo santo? Se Jesus fosse ecumenista, ele deixaria o pessoal tranquilo, não tem problema. Eles podem ter comunhão com todos os tipos de religião. Queridos, Jesus é mais radical do que você pensa. E às vezes eu, pastor Damásio, eu tenho a minha formação, não é, de cultura religiosa, bíblica, todo conhecimento adquirido em 30 e tantos anos de evangelho. Para mim, Deus é bem claro no meu coração. Para mim, Jesus é muito claro no meu coração, a postura deles. Mas eu tenho muito cuidado no falar, para não parecer que eu tenho uma visão de um Jesus esquizofrênico, de um Jesus radical, um Jesus repugnante. As pessoas têm uma ideia de Jesus muito particular, não o que está na Bíblia. Só para ilustrar o que eu estou falando, certa vez coloquei um vídeo na internet, no nosso canal, lá no começo do canal, com a pergunta assim: Jesus virá com os olhos com chama de fogo para trazer juízo? Eu botei assim desse jeito. E aí peguei uma imagem de computador, né? Com Jesus com os olhos com chama de fogo, aquela bem terrível. Foi lá uma irmãzinha, escreveu lá
no vídeo, lá no YouTube. Se você entrar no YouTube e achar esse vídeo, você vai ver, ela escreveu lá. E, pastor Damásio, Jesus não é assim, não. Porque ela achou o Jesus que eu coloquei muito terrível. Não é? Com aquele semblante assim, parecia violento. Jesus não é assim, não. É só você que vê assim. Ela colocou a coisa mais ou menos assim. Então, olha o que a irmã fez. Ela defendeu a ideia que ela tem romantizada de Jesus. Um Jesus que é só amor, um Jesus que só faz bem, e Jesus é incapaz de fazer uma coisa como julgar a humanidade, jogar a gente no lago de fogo e enxofre. Tem gente que chega a negar que exista um inferno. Entenda inferno. O Geena, o lago de fogo e enxofre. Já vi cristão tão piedoso, mais piedoso que Deus, que é com pena até do diabo. Já vi cristão dizer assim, pastor, mas se o diabo se arrepender, olha o que ele está esperando, meu irmão. Está esperando que o diabo se arrependa até hoje. É mais piedoso que Deus. O diabo não tem lugar de arrependimento. Mas olha como é que a mente cristã, dos cristãos, ela tenta dar um jeito de todo mundo se beneficiar, até o diabo. Tem como beneficiar o diabo? Então, essa maneira de alargar a misericórdia de Deus diminui a justiça de Deus. Deus está sentado no alto sublime trono. A base do trono é juízo e justiça. É a base do trono de Deus. Então não podemos querer, a pretexto do amor, incluir todo mundo na salvação, onde Deus tem claramente uma palavra que separa e faz juízo. Quantos estão entendendo o que o pastor está falando? É muito sério, queridos. Então, olha só. Vai vir gente aí falando que é o Cristo. Para os católicos romanos, o Papa é o vigário de Cristo na terra, o representante. E nós, os evangélicos, oriundos do protestantismo, somos as ovelhas desgarradas. Você sabia que, do ponto de vista católico, nós somos as ovelhas desgarradas? Estão doidos para pegar a gente e botar de volta no aprisco romano. Esse é o desejo do Papa. Pode ter certeza que nesse encontro ecumênico tinha evangélicos também. Vamos avançar. Deixa Jesus falar e não eu, né? Mateus 23, 13. Vamos ver como é que Jesus fala de maneira bem forte, irmão. Quem pensa que Jesus era só amor, e aí Jesus era incapaz de condenar. Vamos ler aqui, por favor? Falando a respeito dos escribas e fariseus novamente, vamos lá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha só, queridos, isso aqui é muito sério, vamos lá? Porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, os judeus. Jesus está criticando eles de maneira muito severa. Ai de vós. É um tom até de ameaça. Vocês não sabem o que vai acontecer convosco. Vocês não sabem o juízo que tem para vocês. Porque vocês estão impedindo que filhos de Deus alcancem o reino. O negócio é sério. Jesus é muito sério aqui nesse texto. Eu não botei aqui na minha pesquisa aqui dos textos que separei, mas eu tenho um texto que João Batista falou e Jesus também falou. Uma expressão muito forte. Chamou alguns deles de raça de víboras. E quem lembrar onde é que está esse texto, que é Jesus falando e não João Batista. João Batista fala. Jesus também fala isso, irmãos, para seres humanos? Jesus chama um grupo de pessoas de raça de víboras? Sim. Então não tem esse negócio de Jesus não ver o mal nas pessoas. Não existe isso. Se aquilo era negativo, era maligno, ele falava que era maligno. Olha o que diz o restante do texto, verso 15, igreja, vamos lá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, religiosos, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Um prosélito é um discípulo. Então, aqueles fariseus e aqueles saduceus saíam a campo para transformar outros em fariseus e saduceus, fazendo discípulos.
fazendo um prosélito, rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Agora, olha o que Jesus está dizendo a respeito desses discípulos dos fariseus e dos saduceus. Vamos lá? E uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. 2 vezes. Então, um texto que a gente não usa para colocar na internet. Então, um texto que a gente não usa para estimular a fé em ninguém. Mas é a verdade de Deus. São um texto muito fortes, radicais. Se Jesus tivesse intenção de passar a mão por cima de tudo, não diria que os discípulos dos saduceus e fariseus eram 2 vezes mais dignos do Geena. Inferno ali, eu fiz questão de ver no grego. Não é o mundo dos mortos. Não é o Hades. É o Geena de fogo. É a condenação eterna. É lago de fogo e enxofre. Então, queridos, a religião dos fariseus e dos saduceus não era digna diante de Jesus. Não era verdadeira. Não era aceitável. Jesus, o verdadeiro Jesus, jamais aceitou essas distorções que condenavam homens para um lago de fogo e enxofre. Então não tem essa que Jesus ignorava o mal que essas religiões faziam. Avance para mim, por favor. O apóstolo Paulo também advertiu os cristãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Normalmente a gente usa esse texto para falar para você não fazer namoro missionário. Você sabe o que é namoro missionário? É quando o crente que está solteiro e ele quer porque quer um incrédulo para casar. E aí ele acha que vai converter o incrédulo depois. É namoro missionário. A palavra de Deus é tão clara em relação a isso. Diferente quando o casal casou lá na macumba. Casou no catolicismo, casou em qualquer outro segmento religioso. Os 2 eram incrédulos e casaram. Esse casamento ainda continua sendo legítimo aos olhos de Deus. E um deles vem para Cristo. Só o marido vem para Cristo, a mulher não. Ou o contrário, só a mulher vem para Jesus e o homem não. Esse casamento ainda é válido diante de Deus. Mas aí configura-se também julgo desigual. Porque um vai querer coisas da luz, o outro vai querer coisas das trevas. Um vai querer estar no culto, o outro vai querer estar no terreiro de Umbanda. Um vai querer criar os filhos no temor de Deus, o outro vai liberar toda sorte de coisas, vícios, comportamentos, que no mundo é natural. Quando o casal é assim, que um veio para Cristo, outro não houve a escolha antes para ser julgo desigual. Qual é o erro, irmãos? É quando o crente, não é? O jovem crente, viu, Pedrinho? Você também é um jovem crente, não vai casar. E a jovem crente, viu, Milene? Vigia. Quando vocês escolherem o par, né? O par perfeito, tem que ser de Cristo. Não pode a Milene escolher um bad boy, por exemplo. Escolher um bad boy é pedir para dormir com o inimigo. Vai sofrer para burro. E você não pode escolher uma Jezabel. Entendeu? Não pode. Por mais linda que seja, por mais inteligente, por mais atraente que seja, é um julgo desigual. Então esse texto é muitas vezes usado para essa advertência, para os solteiros, vigiarem com quem vão se aliançar, porque essa aliança vai durar muito tempo, ou para sempre, ou até a morte. Então é muito sério, né? Mas Paulo não fala só sobre isso. Vamos lá, no contexto. 2 Coríntios 6, 14 até o verso 17. Está bem grandão para que todos possam ler. Vamos lá? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Por quê, irmãos? Porquanto, que sociedade ou união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo
e o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Qual é a palavra de ordem? Retirem-se, separem-se. Não há comunhão entre vocês, os cristãos, e os demais segmentos. Não há comunhão, irmãos. Não há nada em comum. Comunhão é ter tudo em comum. Não há comunhão. Volto a afirmar, não estou aqui falando de discurso de ódio religioso. Não estou mandando você queimar nada, chutar nada, quebrar nada, brigar com ninguém. Eu estou falando que você não tem como comungar a fé. Você pode falar a sua fé, falar de Cristo, mas sentar à mesa com outros segmentos religiosos não dá. Entrar nos seus santuários para ter algum tipo de comunhão não dá. Não dá. Amém? Todo mundo entendeu? Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Então não é a ideia de Paulo, não é da cabeça de Paulo, não é a religião de Paulo, é radical, é o Senhor Deus. Avança para mim, por favor. Segunda carta de João, capítulo 1, verso 6. Vamos ler? Vamos lá. Nós falamos muito sobre o amor, né? O amor mascara muitas coisas. No mundo, o amor aceita até a pretexto de amor o homossexualismo. Eles chamam de amor. A palavra amor é muito mal empregada. Qual é o verdadeiro amor? Vamos ver? E o amor é este. Segundo a definição cristã raiz. O amor é este. O que evidencia o amor? Que andemos segundo seus mandamentos. Sabe qual é o verdadeiro amor? Obediência. Sabe qual é o verdadeiro amor? Não negociar os princípios cristãos. Sabe o que é verdadeiro amor? Andar na vontade do Senhor. Isso é verdadeiro amor. Não é aquele amor romantizado, não. Psicológico, emocional, não. Obediência à vontade do Senhor demonstra amor. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Agora lê o resto. Este mandamento, como viste desde o princípio, é que andeis nesse amor, no amor da obediência à verdade. Verso 7, igreja. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo, ou o espírito do anticristo. Verso 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Por que a religião católica romana não é de Deus? Sabe defender a sua fé? Vamos lá. O que a religião católica romana faz que é contrário à vontade de Deus? Alguns exemplos. Idolatria. Eles vão disfarçar, eles vão chamar de latreia, eles vão chamar de idolia, eles vão usar outros termos, mas no fundo, se dobram diante de estátuas para adorar. O Senhor é completamente contrário a isso. O que mais? Equipara Maria a Deus é um dos problemas, né? Mariolatria. Mas tem um outro viés que para mim também é muito sério. Eles são espíritas. O catolicismo romano é espírita. Irmãos, por quê? Porque adoram e comunicam-se com mortos.
Na cabeça dos católicos romanos, eles falam com Pedro. Eles falam com Tiago, com os apóstolos. Na cabeça dos católicos romanos, eles se comunicam com os mortos. O que Deus nunca, quem nunca rezou, quem foi católico aqui? E nunca rezou para João. Você não lembra não, quando você era católico, você ia rezar para João, Pedro, Tiago, tudo. Rezava até para anjo. Tem oração para o anjo Gabriel, irmão. Vocês não sabem de nada, vocês são inocentes. E a mesma Virgem Maria se multiplicou em milhares de virgens. São várias da mesma Nossa Senhora. Eu acho tão pitoresco, eu gosto de pesquisar essas coisas, né? Vocês sabem por que existe a Nossa Senhora do Ó? Existe. Nossa Senhora do Ó. Por que é Nossa Senhora do Ó? Porque o Ó lembra o ventre materno grávido. É isso. Você não tem noção. Por que a Nossa Senhora da Aparecida, aqui no Brasil, é escurinha, pretinha? A Nossa Senhora Aparecida é escurinha, ela é escura. Acharam dentro do mar, os pescadores. A madeira que foi feita apodreceu, virou a Nossa Senhora escurinha. Mas a mesma Nossa Senhora na Europa é branca, de pele clara. A mesma que vai ser adorada no México com outro nome, vai ter a pele um pouco mais morena. É a mesma variação do mesmo ser. É comunicação com os mortos. A palavra em nenhum lugar nos permite esse espiritismo, falar com mortos. Nós falamos com Deus, Deus vivo. Nós falamos com Jesus, aquele que esteve morto e está vivo. Nós falamos com quem está vivo, não falamos com mortos. Então preste atenção, queridos. A palavra é clara. Quem passa da doutrina de Cristo não tem Deus. E a doutrina católica romana já passou da doutrina de Cristo há muito tempo. Já extraviou-se há muito tempo. Agora, a postura do cristão em relação a esses que passaram da doutrina. O ecumenismo diz, não tem problema você estar numa mesma sala fazendo um culto onde cada um tem seu Deus. A palavra de Deus diz, verso 10, leia aqui em voz alta, por favor. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, a doutrina de Cristo, o que é para fazer, irmãos? Não recebais. Não tem comunhão, não tem conversa. Não tem sociabilidade, não tem nada. Nem lhes deis boas-vindas. Não há ligação. Por quê? O texto vai explicar por quê. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Estar com outros religiosos, dar a mão a eles, fazer reuniões ecumênicas com eles, é unidade com espíritos enganosos. Se torna cúmplice. A palavra cúmplice ela tem um caráter muito judicioso. Ela tem um caráter de criminoso. Não é cumplicidade. Se torna cúmplice com ele. Não é para estar junto com eles. Não é para dizer amém ao que eles falam. Não é para sorrir, nem tipo nenhum de comunhão. Zero comunhão. Avança aí para mim. Estamos chegando no final já. Apocalipse capítulo 2, verso 3. Eu quero dar aqui a prova definitiva que Jesus vivo, olha só, como é que ele não era ecumênico. Jesus, o nosso Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo, nunca foi ecumênico. Nunca. Quando aqui na terra dos viventes, ele rejeitou a comunhão com escribas e fariseus, saduceus. Ok? Já foi provado. Estando já glorificado no céu, ele rejeitou outro grupo religioso, os nicolaítas. O texto que nós lemos ali sobre Pedro falando, não é? E já tem muitos anticristos e tudo mais, espírito anticristo. Eu vou dizer para você, já no começo da igreja,
grupos que se diziam cristãos pregavam contra Cristo. Pregavam que Jesus não tinha carne humana, que a alma dele era boa, mas a carne era má. Isso sabe como é que é o nome disso? Gnosticismo. Gnosticismo. E os nicolaítas, citados no livro de Apocalipse, são gnósticos, que creem que a carne é má e a alma é boa. E a alma tem que se libertar da carne má. Então, já que Jesus era santo, ele não podia ter carne, e a carne seria má, prendendo um corpo santo. Jesus ensina nas cartas do Apocalipse a João que ele odeia. Olha bem o termo que é usado na sua Bíblia. Ele não fica só triste, ressentido. Ele odeia aquela doutrina. Odeia. Ódio é um negócio mais sério, né, irmãos? Então preste atenção no que está escrito. Vamos lá? Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, gnósticos, as quais eu também odeio. Jesus está falando na primeira pessoa. Eu odeio essa obra deles. Eu odeio essa doutrina deles, essa religião falsa. Odeio. Verso 15, irmão, vamos lá? Outro sim. Também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas gnósticos. Portanto, qual é a advertência de Jesus? Arrepende-te. E se não se arrepender? Está falando para a igreja. Venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a palavra, com a espada da minha boca. Olha como Jesus aceita o ecumenismo. Vou pelejar contra eles com a espada da minha boca. Então, queridos, em nome de Jesus, desfaça qualquer formação que você tem na sua mente de um Jesus ecumênico, porque isso não é verdade. Nunca foi, nem glorificado foi, não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, jamais vai aceitar o engano. Jesus não pode aceitar o engano porque ele é a verdade pura. Queridos, eu estava pensando em casa, o Filho do Homem veio ao mundo há 2000 anos atrás, e aí veio no meu coração, a palavra de Deus diz em Atos, Deus não levando em conta o tempo da ignorância. Nós sempre usamos esse texto para amenizar o erro dos idólatras, o erro dos outros segmentos religiosos, dos macumbeiros, dos espíritas. Estão na ignorância, paciência. Porém, a palavra de Deus diz, nesse mesmo contexto, mas diz agora que se arrependam. Não quer dizer que estão liberados na ignorância para continuar nas trevas, não. Eles têm que ser exortados ao arrependimento, porque o Filho do Homem já desceu à terra e já voltou ao céu há 2000 anos. Não se pode, a pretexto de suportar a ignorância, ignorar que eles não querem Cristo. Que Cristo para eles é só uma figura mítica. Ele é o Criador de todos os seres. Ele é o co-criador com o Pai. Essas pessoas vão comparecer diante de Cristo no julgamento do grande dia lá do juízo do trono branco. É interessante, por exemplo, você pensar, os islâmicos são contrários a Jesus. Tem uma versão de Jesus lá no Corão deles. Eles morrem por Alá. Eles morrem pelo profeta Maomé. Mas no dia que se levantarem dos mortos, sabe quem eles vão ver? Eles não vão ver Maomé. Eles não vão ver Alá, eles vão ver Cristo. Sabe os hinduístas que têm um monte de falsos deuses? Quando eles se levantarem dos mortos, eles não vão ver nem Buda, nem Vishnu, nem Brahma. Eles vão ver Cristo. Todos os que morreram vão ver Cristo. Mesmo que tenham crido até o último dia da sua vida em outra divindade. Na hora que se levantarem para juízo, vão deparar-se com o único, soberano, juiz de toda a terra. O Pai deu todo o juízo ao Filho. É diante de Cristo que essas almas vão comparecer, já de volta aos seus corpos. Amém, queridos? Então entenda, não tem essa de Jesus aceitar todas as religiões. Isso é até uma blasfêmia.
palavra do Senhor diz: arrepende-te, e não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Vamos lá para o último slide. Eu acho que é o penúltimo. Fala sobre idolatria. Sofonias, capítulo 2, 11. Quando Jesus estabeleceu seu reino de justiça e paz sobre a terra, uma das providências vai ser destruir todo o ídolo. Todos os ídolos das nações vão cair por terra. Todos. Outras nações africanas, com seus orixás, construíram ídolos. Também as nações orientais. E sabiam que tem Buda no Oriente, feito de ouro, quase tão grande quanto Cristo Redentor? E sabiam que tem Buda de tudo quanto é jeito lá no Oriente? Tem estátua de Buda sentado, tem estátua de Buda de pé e tem estátua de Buda deitado, irmão. Tirando ontem, eu já vi uma foto. O Buda deitado de lado. E as pessoas se dobram diante dessas estátuas. Toda a idolatria da terra, todo falso Deus, vai ser completamente aniquilado. Essa é a verdade de Deus. Sofonias 2:11, para mim a profecia é lindíssima. Vamos lá, a palavra vai se cumprir. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, todas as ilhas das nações, cada uma do seu lugar, o adorarão. Amém, queridos? Eu ouso falar aqui que esses deuses todos vão cair. Não tem lugar no reino para nenhuma entidade rival a Jesus e ao nosso Deus e Pai. Não tem lugar no reino. Está prometido e vai acontecer. Aí vai se cumprir o que está escrito em Filipenses 2:10. Vamos lá, igreja? Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, povo santo? Glória a Deus, glórias a Jesus. Isso aqui não é o desejo do coração de Paulo, não. Isso aqui é uma profecia. Vai se cumprir. Todo joelho vai se dobrar. Os que sobreviverem na volta de Jesus. Toda língua vai confessar que Ele é o Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Jesus descer do céu, não tem mais democracia. Não tem mais liberdade religiosa. Não pode mais adorar cada um seu falso Deus. Ou adora o Senhor Jesus, ou é condenado. É absolutismo. Parece que minhas palavras são radicais. Parece que eu sou radical, mas radical é Cristo. Radical é Deus, irmão. Estou reproduzindo o que eles estão dizendo ali. Amém, queridos? Vai aniquilar toda a falsa divindade. Não existe ecumenismo no coração do Pai. Não existe ecumenismo no coração de Cristo. Qual é o nosso papel como testemunha de Cristo? Falar dele, pregar a ele, declarar que ele é o Senhor. Não é nenhuma outra entidade, senão Cristo Jesus. É o nome dele que carregamos sobre nós. É o nome dele que devemos honrar, levantar como uma bandeira diante dos povos. É no nome dele que sofreremos perseguição. É no nome dele que talvez até passemos algum pela morte. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Nome sobre todo nome. Amém, queridos? Eu acho que é o último slide. O último, filho. Tem mais um, não, né? Vamos ficar de pé, igreja. Glória a Deus, glória a Jesus. Estou convidando você a ser testemunha. Não mude a palavra. Não adapte ela para uma ideia de um evangelho mais palatável, um evangelho mais social, um evangelho mais, digamos assim, politicamente correto.
Não tenha medo de ser cancelado nas redes sociais. Não tenha medo de ser cancelado pela sua família. Sabe a quem devemos toda a honra e toda a glória? Aquele que nos salvou. Eu não devo, além do devido, a honra que eu tenho para o meu pai terreno. Eu tenho um pai vivo até hoje. Tem 81 anos. Ele é meu pai, o honro como pai. Mas entre ele e Cristo, Cristo é o meu Senhor. Eu tenho consideração por todas as autoridades. Tenho que obedecê-las pela lei humana. Mas entre a lei humana e Cristo, eu fico com Cristo. E se a lei humana entrar em conflito com Cristo, eu fico fora da lei. Porque eu pertenço a Cristo. Minha vida é Cristo. Respirar é Cristo. O viver é Cristo. Quantos entendem assim em nome de Jesus? Não estou ensinando radicalismo religioso, não. Estou falando para você a verdade. Não há comunhão entre luz e trevas. Não existe penumbra. Meio luz, meio trevas. Ou é luz, ou é trevas. Não existe meios termos. Amém, queridos? Eu quero abençoar a vida de vocês. Dando equivalente. Não estou inflamando o coração de ninguém para entrar e atacar as religiões. Não mandei ninguém atacar religiões, tacar pedra no padre, tacar pedra no judeu. Não estou mandando ninguém fazer nada disso. Estou mandando você se posicionar. Não aceite ser enganado. Amém? Não temos comunhão com treva. Não aceite convite para ir em missa. Não aceite convite para ir em celebrações de outros segmentos religiosos. Se for assim no seu colégio, na sua universidade, sai fora. Você tem compromisso com Cristo. Vai ter um culto ecumênico lá, pastor. Vai pregar um pastor, vai pegar um padre e um pai de santo. Você vai receber o quê do pai de santo? Se posiciona, eu não posso participar disso, porque crê em Jesus, ponto. E paga o preço. Amém, povo santo? Em nome de Jesus, só interessa o nome de Jesus. Então quero abençoar vocês em o nome de Jesus. Para que vocês saiam daqui dando testemunho de Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Deus, nós te louvamos por essa noite na tua presença. Porque desde que entramos aqui, sentimos a presença poderosa do Senhor em nosso meio. E o Espírito se manifestou em nós. Nós somos o templo do Senhor. E em nós sentimos a ebulição do teu Espírito. No meio dos louvores, Senhor, sentimos a tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo ajuntamento dos santos. Nós somos teus, propriedade exclusiva do Senhor. E sobre nós está o sangue do Cordeiro. E o Espírito do Santo está sobre a nossa vida, a unção que vem do Santo. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que possamos nos portar varonilmente nesse tempo. Um tempo de engano, um tempo de ecumenismo entre as religiões. Senhor, o mundo vai aplaudir essa união de religiões. O mundo vai achar isso bonito. O mundo vai achar isso um avanço. Mas abre os olhos dos teus servos, Senhor, para ver a real intenção do inimigo de juntar todas as religiões no seu balaio, numa só cabeça, no corpo do anticristo. Deus nos dá graça, Senhor, com os olhos abertos, como atalaias. Nós queremos ver o perigo e advertir do perigo. Nos ajuda, Senhor, a termos posição de verdadeiros atalaias do Senhor. Abençoa os teus servos. Que nos seus lábios esteja a verdade do Senhor. Que na sua boca só o nome de Cristo seja reverenciado para a honra e glória de Deus Pai. O nome que está em nós, Senhor, é mais poderoso. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Meu servo saia daqui debaixo dessa convicção, sem temer nada nem ninguém, nem principado, nem potestade, nem o próprio Satanás. Porque em ti, Senhor, somos mais poderosos. O Senhor disse na sua escritura, na sua palavra, que daria poder para a igreja, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, sobre todo o poder do inimigo, em o nome de Jesus,
pé de Cristo o maligno não toca. Está escrito, a tua unção permanece em nós. Eu clamo então, Senhor, leva o teu povo em paz. Tem medo da represália do inimigo. Com toda a autoridade, erguendo mãos santas em todo lugar. E declarando a verdade do Senhor. Dispostos a tudo pelo teu nome, Jesus. Dispostos a perder até a própria vida, se preciso for. Nos abençoa, Senhor. Nos faz uma igreja valente. Um povo valente. Um povo que testemunha da verdade. Seja assim sobre as nossas vidas. Possamos chegar bem nos nossos lares. Que em nome de Jesus, se algum demônio, alguns demônios estiverem cercando o caminho dos teus servos, a presença do teu Espírito em nós, eles batam em retirada. Por um caminho vêm e saiam por 7 caminhos, como diz a tua palavra. Não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Pois o Senhor é conosco, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Vamos crer assim. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glórias a Jesus, nosso Rei, Bispo da nossa alma, sumo sacerdote bendito. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Amém, povo santo. Toma posse de Cristo. Seja Cristo ricamente entronizado em seu coração. E vamos na paz do Senhor, amém? Dá um abraço no santo que está do seu lado.